Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o amor de Maria, a alegria do Espírito Santo que renova as nossas forças, que traz aí o renovo para a nossa alma, para a nossa vida, para a gente continuar a caminhar, a avançar pelo deserto. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amados, hoje vou trazer para vocês um tema que uma irmã me pediu aí nos comentários, né, do último vídeo que eu fiz. É um tema muito necessário, um tema muito necessário aí relacionado à restauração de casamentos e serve para todos nós, para você que tem filhos pequenos, para você que tem filhos adultos, filhos que já estão fora de casa. Extremamente necessário, tá bom? Então fique comigo até o final e faça como essa irmã. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum tema para nos sugerir, deixa aqui nos comentários que com certeza nós vamos estudar, nós vamos aprofundar e nós vamos trazer aí para você aquilo que o Espírito Santo nos direcionar para trazer, tá bom? Lembrando que todos os nossos estudos, todos os nossos vídeos, nossos áudios, sempre nós temos orado antes, pedido direção do Senhor, porque nós não podemos falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Nós devemos falar aquilo que o Senhor nos direciona e aquilo que está na palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor, ela precisa ser realmente o nosso livro de cabeceira, o manual da nossa vida em todas as situações, em todas as circunstâncias. Eu falei muito isso no último vídeo sobre a obediência à palavra de Deus. Se você não viu, você assista, está aqui no canal, tá? É um vídeo, um áudio que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, tá bom? Deixa o seu like, fala para mim aqui nos vídeos, nos comentários o que você tem achado do nosso canal, se você tem gostado, se tem te ensinado, se também não tem, se você não concorda, deixa aqui para mim, porque é extremamente necessário a gente saber para que a gente possa crescer aí na intimidade com o Senhor. Todos sabem que o maior objetivo do nosso canal é levar as almas para o céu, levar as almas para a presença do nosso Senhor, para que um dia nós, juntamente com todos aqueles que nós amamos, possamos contemplar a glória, a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, já vou aí para vocês falar sobre esse tema, sobre os filhos no deserto, né? Filhos no deserto, como educá-los, como fazer. Como que eu faço, Débora? Uma irmã perguntou, olha, eu tenho filhos pequenos e tem sido muito difícil, vários irmãos, né? Muitas pessoas entram em contato comigo dizendo, olha, minha filha adquiriu depressão, a minha filha está com uma tristeza aí enorme, não consegue sair dessa situação de tristeza. Outros que passam muita dificuldade, não sabe se deve ou não deve cobrar a pensão na justiça. Então, são muitas dúvidas que as pessoas têm e eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, esclarecer um pouquinho para vocês, tá bom? Se você também tem alguma dificuldade com seu filho nesse deserto, deixa para mim aqui nos comentários. Sempre na medida do possível eu estou respondendo, mesmo nos comentários, esclarecendo, tá bom? Primeira coisa, você está no deserto, entrou no deserto, você tem filhos. O nosso papel como pai e como mãe é sempre proteger os nossos filhos, amá-los, porque a palavra do Senhor diz que filhos são heranças do Senhor, né? A palavra diz que o pai, ele é honrado pelo filho, né? Lá em Provérbios, fala que a alegria de um pai é ver um filho bem educado, um filho honrado. E quando esse filho, ele desonra o pai, que ele tem um mau comportamento, ou ele cresce, tem atitudes que não são condizentes com a palavra do Senhor, isso é uma tristeza para o coração de um pai e de uma mãe, não é verdade? Mas também a palavra do Senhor diz que os filhos precisam honrar pai e mãe se quiser ser feliz e ter longa vida sobre esta terra. Então, os filhos também, independente do que o pai faça ou do que a mãe faça, ou seja, os filhos precisam honrar. Débora, é concordar com tudo que o pai e a mãe faz ou fala? Não, amados, honrar não é concordar com tudo, tá? Você tem o direito, por exemplo, um filho que já é adulto, que vê o pai vivendo no adultério, que vê o pai fora de casa, morando com a mulher estranha, ou a mulher com um homem estranho. O filho, ele pode sim dizer, olha, pai, eu não concordo com a sua atitude, porém eu respeito, né? O filho, ele não tem que gritar, não tem que brigar, não tem que xingar, ele respeita, deixa claro que não está certo, porque a palavra de Deus diz que não está certo, mas respeita aquela decisão, aquela escolha e reza pelo pai, ora pelo pai, tá bom? Porque a palavra, o mandamento diz que nós devemos honrar os nossos pais. E aí, uma dúvida muito frequente é o que fazer, como fazer.
Muitos filhos que não querem ter a companhia do pai, optam por afastar, né? Outros já são os pais que afastam, não querem de forma alguma ter contato com estes filhos, e os filhos sofrem muito. Eu vejo muita gente falando: olha, Débora, o meu deserto é muito doloroso, mas pior ainda é o que eles fazem com os nossos filhos, né? Gente, eu falo para vocês do meu testemunho próprio. Meu esposo, quando ele saiu de casa, nós temos 3 filhas, né? Na época, minha filha mais velha tinha 12 anos, a do meio 10 e a mais novinha 8. Isso, se eu não me engano, eram essas as idades. Minha cabeça não é muito boa, não, mas era essas as idades. E a minha filha do meio, muito, muito ligada ao pai, extremamente apegada ao pai. E por muitas vezes ela acordava à noite, ela chorava bastante, né? Ela acordava assustada, dizendo: mãe, meu coração tá doendo meu coração, tá me apertando o coração. E eu fui com ela. Acho que em vários médicos, né, no pediatra, pediram exames do coração, nós fizemos eletrocardiograma, foi muita, assim, procurei me certificar de todas as questões físicas mesmo. E a conclusão era que ela não tinha nada. E daí então comecei o acompanhamento psicológico, né? Nós fomos para o psicólogo porque entendemos que aquela dor ela era uma dor emocional causada pela ausência do pai. Porque, conforme eu já falei para vocês, o período que meu esposo esteve no deserto, que eu estive no deserto, aliás, que ele esteve fora de casa, ele não vinha visitar as nossas filhas, tinha pouquíssimos contatos por telefone porque ele foi para uma outra cidade. E quando isso acontecia, minha filha acordava chorando e ela falava: liga pro meu pai, vamos ligar pro meu pai. Às vezes isso meia-noite, 3 horas da manhã. E graças a Deus o Senhor me deu muita direção, muita sabedoria que dizia para mim: não, nós não vamos ligar para o papai, nós vamos orar. Nós vamos orar e aonde ele estiver, o Espírito Santo vai falar com ele, tá bom? E assim eu fazia, eu orava com ela, eu pedia o Espírito Santo para acalmar o coração dela, eu pedia o anjo da guarda dela para estar com ela e orávamos também pelo pai dela. Então, isso é muito importante. Eu sei que não são todas, mas nós não devemos utilizar dos nossos filhos também para poder estar buscando uma aproximação com os pais, né? Com o pai. Se o esposo não quer, ele tomou a decisão de se afastar, então deixa. Quem está perdendo é ele. Eu sempre falo, vai vir consequências que lá na frente ele vai lembrar e falar: nossa, eu poderia ter aproveitado e não aproveitou. Então, nós não devemos, né, ir atrás, buscar. Não, ele não quer, ele optou. É diferente do filho que já é grande e que o filho escolhe ligar, passar mensagem, e aí já é uma opção do filho. Não é você que liga que vai atrás, é uma opção do filho, né? Mas é claro, sempre devemos aproveitar a oportunidade do deserto para ensinarmos os nossos filhos que o deserto ele é uma escola. Não é falar para o seu filho que olha, a mãe vai voltar, ou o pai vai voltar, isso aqui não. Mas é falar assim: filho, vamos aproveitar essa dificuldade e vamos orar. Fazer crescer no coração do seu filho a fé. Ah, Débora, mas meu filho é muito pequeno. Não tem problema. 2, 3, 4 anos você chama e fala: vamos orar pela nossa família? E ensina aquela criança a orar, né? Olha, ora pela sua vida, ora pela vida do papai, pela vida da mamãe. E aí peça, olha, que o papai do céu visite o papai e a mamãe lá onde eles estiverem, que coloque no coração dele o amor pela família, que coloque no coração dele o amor por Jesus, amém? Que o papai vai amar Jesus acima de tudo e de todos, amém? Amém. Não precisa orar para a mãe voltar ou para o pai voltar, porque confunde muito a cabecinha da criança. Gente, e muito, muito importante. Não fale mal do pai e da mãe deles, não fale. Isso gera feridas emocionais terríveis. E isso não é só aspecto religioso, aspecto da cristianismo, não. Os próprios psicólogos dizem, né? Num casamento que se termina, os maiores afetados são os filhos. Eles crescem aí realmente machucados, feridos, uma ferida emocional muito grande. E quando vê: ah, seu pai é um vagabundo, ah, sua mãe não presta mesmo, ela foi embora, ela não quis saber de você. Isso machuca muito o coração. Não é mentir, não é esconder os erros dos pais, mas é tentar preservá-lo ao máximo. Olha, o papai está numa situação hoje que entristece o coração de Deus, que entristece a nossa família, mas ele é um bom pai, mas ele é uma boa mãe, ela é uma boa mãe. Então vamos orar pela vida deles, vamos orar para que eles se libertem, né? Olha, o que o papai e a mamãe estão fazendo realmente é uma coisa ruim, é uma coisa que deixa a família triste, mas ele não está conseguindo ter consciência. Vamos orar por ele, é ensinar os nossos filhos, né? E você, como pai, como mãe, olha, você é mãe, principalmente as mães.
Não tenha medo de pedir aquilo que é do seu filho por direito, né? Se o pai não ajuda, se o pai não está pagando a pensão e você está com os filhos, está passando dificuldade, é seu direito você pedir aquilo que é justo para os seus filhos, aquilo que é dignidade para os seus filhos. E isso não vai, em momento algum, atrapalhar a restauração do casamento de vocês. Não vai, de forma alguma. Então, se for preciso, vá até a justiça e que a justiça determine aquilo que ele deve pagar, né? Aquilo que é de lei, exige sim. Agora, exigir que ele esteja presente, exigir que ele esteja, igual foi o Dia dos Pais recentemente, que ele esteja ali naquelas comemorações, isso não, porque infelizmente eles estão optando por se afastar, por ficar longe. Então, isso é a liberdade, como se diz lá na palavra, se o descrente quiser apartar-se, que aparte. É nesse sentido que a palavra está nos dizendo, não é de divórcio, é no sentido, gente, meu cachorrinho aqui latindo, mas é no sentido que se ele quer ir, não fique na frente, não se coloque como uma barreira, deixa ele apartado, deixa ele ir. Então, olha, ele não quer estar com os filhos no Dia dos Pais, consequência dele, entendeu? Ele não quer estar, não ligou, não comemorou o dia do aniversário do filho, é triste, sim, com certeza, muito triste. Eu tenho um sobrinho que foi, né, criado com o pai longe. Quantas vezes esse menino, ele chorando, ele falava, olha, eu gosto mais do meu tio Leonardo do que do meu pai. Por quê? Porque, no caso, o tio Leonardo era meu esposo. Porque sempre meu esposo estava ali presente. E o pai optou por estar longe, né? Formar outra família. E aí esse menino sofria. Mas o que a mãe trabalhava? Olha, o seu pai não está, mas você tem fulano, tem cicrano, não cobre a falta. Mas olha como você é amado. Olha como você é querido. Olha, você tem um pai que te ama, que é o pai do céu, que não te abandona, que não te deixa. Vamos orar pelo seu pai. Então, é fazer crescer também na fé dessa criança a cura, a libertação, entender o valor dele. Porque quando nós entendemos o nosso valor diante do Senhor, nada nem ninguém pode nos roubar, nada nem ninguém tem o poder de nos diminuir, porque nós sabemos do nosso valor e nós precisamos trabalhar isso no coração dos nossos filhos desde a infância, desde pequeno. Olha, você é filho amado, você é filha amada, você é querida, você tem o seu valor. Olha, o papai foi embora, não é porque ele não te ama. O papai foi embora, ou a mamãe foi embora, está lá fazendo isso, aquilo outro. Não é porque não te ama, é porque neste momento ele está passando por um processo que ele não consegue ver bem a realidade. E vamos orar por ele? Débora, mas é muito difícil. Sim, eu sei que é muito difícil. É muito difícil. Porém, nós precisamos ter essa sabedoria e esse discernimento para não ferir ainda mais o coração dos nossos filhos. Nós podemos fazer deles filhos extremamente felizes, mesmo com a ausência temporária do pai, ou filhos frustrados, depressivos, filhos doentes, filhos que mergulha a sua tristeza ali em comida. Já vi casos de tentativas de suicídio. Por quê? Porque a criança, o adolescente, eles sentem muito forte isso daí. Então nós precisamos cuidar do nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos. Filhos são heranças do Senhor. Então, tudo vai ser conduzido em meia oração. Em meia oração. Por isso eu falo, tire o foco do cônjuge e foca em Jesus, porque ele pode transformar todas essas situações, todas essas realidades. E aí, com relação ao financeiro, busque sim aquilo que é necessário para o seu filho. Busque aquilo que é dele por direito, porque ele precisa sim ter dignidade, ele precisa alimentar, ele precisa vestir, né? Ele precisa estudar. Se você tem um bom relacionamento com o pai, tem como dividir as responsabilidades. Olha, você busca na escola, ou você leva para a escola e eu faço isso, aquilo. Beleza, procure ter o melhor convívio possível por amor aos seus filhos, né? Por amor aos seus filhos. E seus filhos que já são grandes, que estão ali sofrendo, procure passar para eles também esta questão, que é o momento de exercitar a fé, que é momento deles amar este pai, mesmo na dificuldade que ele vive, seja às vezes no vício da bebida, seja fora de casa, seja qual for a dificuldade, porque a palavra nos pede para honrar, e honra parte de mim, não depende da reação do outro, não depende da atitude do outro. Eu preciso honrar o meu pai, eu preciso honrar a minha mãe, porque isso vai ser bom para mim, se eu quero ser feliz e ter longa vida. Então é todo um trabalhar. Pais, pelo amor de Deus, não use os seus filhos. Quantas vezes eu vejo pais que falam, olha, eu não vou fazer isso, eu poderia até dar um dinheiro a mais, mas eu não vou dar, porque senão ela vai gastar com o amante, ou vai fazer isso, aquilo. Gente, pelo amor de Deus, não prejudique os seus filhos para tentar atingir o cônjuge. Não use, não manipule as crianças. Olha, o menino às vezes tem uma tossezinha, você corre e liga, ai, pelo amor de Deus, menino. Não,
eu sei que não é fácil, né? Eu sei que é difícil, mas vai você para o médico com seu filho, a não ser um caso que o pai falou assim, olha, qualquer coisa que acontecer, você me avisa. Aí sim você vai avisar. Do contrário, não, é você e Deus. Você e Deus, cuide do seu filho, leva para o médico, né? Busque fazer aquilo que você precisa fazer. Não manipule, não use as situações. Eu sei que não são todos, novamente eu falo, mas eu vejo muitas mães que utilizam desses artifícios. O filho respirou um pouquinho mais alto, corre e liga para o pai, né, para poder ter ele ali presente, alguma coisa do tipo. E o pai, muitas vezes, ele já foi embora porque ele não quer saber dessas responsabilidades. Por isso que é importante nós orarmos pela transformação do caráter do cônjuge, porque o caráter do cônjuge, ele precisa ser transformado, ele precisa ser mudado. É claro que existe a opressão demoníaca, existe. Pais que eram extremamente bons pais zelosos, amorosos e que mudam de uma hora para outra, pode haver uma opressão? Pode, mas muitas vezes é falta de caráter mesmo. Muitas vezes é porque ele não aguenta mais aquela situação e quer fugir daqueles problemas e daquelas dificuldades. Então nós precisamos orar e pedir ao Senhor para transformar o caráter daquele cônjuge, reavivar no coração daquele homem o dom da paternidade, o dom do amor, o dom de amar os seus filhos. Nós precisamos entender que não é porque eu tenho o sangue do outro que eu amo, não. O amor, ele é construído, ele é cultivado e precisa ser também orado. Ore para que o Senhor coloque no coração do seu esposo saudades dos filhos. Senhor, traz à mente do meu esposo aquele momento em que o nosso filho nasceu, que ele se sentiu tão feliz. Senhor, traz agora no coração dele, na mente dele, no subconsciente dele, no consciente, aquele momento que ele se sentiu mais feliz ao ver o nosso filho e que ele sinta saudades. Aprenda a colocar o Espírito Santo, a trabalhar junto com o Espírito Santo. Porque igual eu falo, a nossa palavra, o nosso mover não tem poder para mudar, mas o Espírito Santo tem. Então, cuide dos seus filhos. Está no deserto com os filhos? Passeie com seus filhos. Vá à praça com seus filhos. Ah, mas o pai não está aqui. Daí que o pai não está aí. Você está. Você é a mãe. Você pode ter momentos agradáveis. Vai na escolinha de futebol com seu filho. Brinque na rua com seu filho. Joga bola. Faça com que o seu filho se sinta tão amado, tão cuidado, tão querido, que a mera saudade do pai vai ser apenas uma saudade gostosa, no sentido de que, olha, meu pai não está aqui, mas eu creio que um dia estará participando desses momentos que eu faço com a minha mãe hoje. Olha, meu pai não está aqui hoje, mas a minha mãe me ama tanto. Ou ao contrário também, minha mãe não está, mas meu pai me ama tanto, brinca tanto comigo, cuida tanto de mim, que um dia eu vou poder dizer para ela, mãe, olha, nós estamos vivenciando isso daqui, um dia já vivenciamos sonhando que a senhora estaria aqui. Eu me lembro que quando meus pais são separados, quando meu pai foi embora de casa, e a primeira vez que ele voltou, na rua que nós morávamos, né, que no setor lá, acho que eu já até falei isso aqui para vocês, e quando nós vimos o meu pai, gente, me deu um medo, uma tristeza, e nós saímos correndo para dentro de casa, e chegando lá, minha mãe disse, que foi? Nós falamos assim, o papai tá aí, a gente fala meu pai de papai até hoje. O papai tá ali na casa da fulana, que era uma amiga nossa. E agora, mãe, o que a gente vai fazer? Ela falou, e agora vocês vão de encontro ao seu pai e vai pedir bênção para eles. Vocês vão agora e vai pedir bênção. Então, aquilo ali nos motivou e minha mãe nos ensinou que nós não precisávamos ter medo do meu pai. Que ele continuava sendo o nosso pai. Ele estava passando um momento difícil, mas ele continuava sendo o nosso pai. E aquilo gerou em nós um amor profundo, que até hoje nós temos pelo nosso pai, né? Nós vemos ele em muitas situações difíceis, embaraçosas, realmente consequência do pecado, das escolhas dele, mas o meu coração se enche de compaixão pelo meu pai e eu oro pela salvação dele, pela libertação dele. Mas eu poderia ter tido outra atitude, porque meu pai foi embora para fora do país, ganhou muito, muito dinheiro mesmo. Meu pai fez para filhos de amantes, de mulheres estranhas, o que nunca fez para nós. Hoje eu falo isso sem dor no meu coração, sem dor, mas aquilo poderia ter se tornado uma ferida, porque eu via meu pai pagando escolas particulares caríssimas para filhos de amantes, roupas melhores, e nós muitas vezes passando dificuldade em casa, porque minha mãe, ela era costureira, ganhava pouco, nós morávamos de aluguel, mas Deus honrou, conforme eu já contei uma outra vez, Deus honrou minha mãe, né? Mas naquele momento ela sempre falava, olha, seu pai, ele está numa condição que ele está cego, ore pelo seu pai, reze pelo seu pai.
E no meu coração ficou o amor, hoje ficou a compaixão por ele, de ver e ver que toda a riqueza, todo o dinheiro que ele gastou não serviu para manter aquelas pessoas perto dele. Hoje o que ele tem somos nós, as filhas e as netas. Aquelas pessoas que ele investiu tudo que ele tinha, simplesmente foram embora. Mas graças ao amor de uma mãe que não nos deixou ficar, ela não usou a dor dela para nos manipular e colocar contra o nosso pai. Então seja sábia, meninas, sejam mulheres virtuosas, e vocês também, pais, sejam sábios, sejam amorosos com seus filhos, coloque amor no coração deles, plante esperança, desejo, não coloque medo, não coloque raiva pela mãe ou pelo pai. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Peço discernimento, não é fácil, com certeza não é fácil ser pai e mãe em meio ao deserto, mas é possível fazer momentos felizes, momentos florescer, né? Mesmo em meio ao deserto. Isso vai depender da intimidade que você tem com o Senhor, o grau de santidade que você tem com o Senhor, capaz de olhar para aquela situação e falar assim: eu confio. Por amor a Deus, eu coloco amor no coração do meu filho por aquele homem que nesse momento não está sendo aquilo que Deus sonhou para ele ser como pai ou como mãe, mas eu sei aquilo que Deus colocou no coração dele, e um dia ele vai ser novamente aquele pai, aquela mãe exemplar. Amém? Não tenha medo de fazer com que seus filhos tenham compaixão pelos pais deles. Crianças, adultos, ore, não fale mal do cônjuge, não entende? Não coloque ali picuinhas no meio daquele relacionamento. E faça o melhor que você possa fazer. É você que está ali. É você que está como pai, é você que está como mãe. Então esquece o outro. Seja você o melhor pai, a melhor mãe. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.